Barnabé tinha muitas qualidades, dons, que contribuíram para ele investir na vida de Saulo. Atos 11, 22 a 26, fala de algumas dessas características, qualidades de Barnabé, e que foram muito importantes no relacionamento e no investimento que Barnabé fez na vida de Paulo. Quais são as qualidades em sua vida? Quais são os dons que Deus lhe deu, que tem feito diferença quando você está discipulando pessoas, investindo na vida delas? Quero destacar algumas qualidades aqui que Barnabé traz, que ficam claros sobre Barnabé, que a palavra de Deus nos traz sobre Barnabé. Primeiro, eu quero destacar que Barnabé é alguém enviado. Sim, ele é enviado por Jerusalém, diz Atos 11, 22. Enviado pelos apóstolos, pelos líderes da igreja primitiva em Jerusalém. Mas dizem os historiadores que Barnabé também é um dos 70 que Jesus enviou em Lucas 10. Então você pode olhar todas as características que Jesus fala desses que serão enviados em Lucas 10 e colocar Barnabé como alguém que atendeu essas características. Por que ser enviado é uma qualidade importante aqui quando olhamos na relação de Barnabé investindo em Paulo? Porque Barnabé é alguém que foi enviado, então alguém acreditou nele. Jesus acreditou em Barnabé. Jesus investiu em Barnabé, enviando ele como 70. A igreja de Jerusalém acreditou em Barnabé, enviando ele para Antioquia. Barnabé experimentou ser alguém em quem outros acreditam nele, investem nele. Agora ele pode investir na vida de Paulo. Segunda característica que quero trazer é que Barnabé discerniu o que Deus estava fazendo em Antioquia. Sim, sem discernir o que Deus estava fazendo e o que Deus está fazendo ao nosso redor, nós não vamos poder discernir também a pessoa que Deus tem para se juntar ao mover que é dele. Como é importante essa intimidade com Deus e discernir onde Deus está se movendo e o que Deus está fazendo, para então discernir pessoas que Deus quer que nós investamos na vida delas para se juntar a isso que Deus está fazendo. Terceira característica, essa capacidade de Barnabé de enxergar a graça de Deus. Uau! Ele chega em Antioquia e ele percebe o crescimento e a multiplicação que é milagre de Deus. Quando ele chega em Antioquia, ele não vê quantos líderes tem, quantos líderes ainda precisa capacitar, ou grupos fazer, ou problemas ou demandas ministeriais. Ele simplesmente se alegra com o que Deus estava fazendo, com o que a graça de Deus estava fazendo. Então, com isso, ele é alguém que entendia que a graça de Deus estava trabalhando em Antioquia, antes dele chegar lá. E que a graça de Deus continuaria trabalhando depois, quando ele chega lá, porque ele se junta a Deus no que a graça dele quer fazer. Para isso, quando ele busca Saulo, ele precisa investir em alguém que também continua entendendo que o mérito é da graça de Deus. E que o mérito vai continuar sendo da graça de Deus, enquanto ele e Saulo, Barnabé e Saulo, continuam servindo na igreja de Antioquia. Que precioso isso, principalmente em nosso contexto, quando para muitos pastores e líderes, o holofote se volta para eles e não para a graça de Deus e para o que ela está fazendo. Bem, Barnabé exortava com firmeza de coração. Ele é o consolador, o exortador, o paracleto, o consolador que se coloca ao lado das pessoas para exortar, para levá-las a crescer. Esse é o apelido, Barnabé, o consolador. Mas ele exortava as pessoas com firmeza de coração para que as pessoas crescessem em seu relacionamento com Jesus. Atos 11, 24 nos diz que muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé não tinha um ministério egocêntrico, então ele atrai as pessoas a Jesus e não a si mesmo.
Mas isso era possível porque ele era um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Não era porque Barnabé era um homem de grandes estratégias ou eloquente no falar. O ministério fluía de quem Barnabé era. Homem bom, cheio do Espírito Santo, homem de fé. E Barnabé precisava, então, agora trazer alguém junto com ele para Antioquia, de quem também fluísse isso, de que o ministério fluísse de sua vida. Barnabé não queria só alguém que fosse bom em estratégia, eloquente em falar, mas alguém como ele, que entendeu que a graça de Deus estava trabalhando, e quando Deus o chama para ser parceiro do que Deus quer realizar ali na igreja de Antioquia, Deus quer fazê-lo deixando fluir por meio da vida de Barnabé, aquilo que Deus quer fazer. As estratégias são os odres, mas se não tiver algo de nossa vida, como um rio de água viva fluindo, as estratégias não poderão ser estratégias que contribuem com o que a graça de Deus quer fazer. Bem, então com isso, Barnabé, ao sair à procura de Saulo, ele podia perder recursos, podia perder seu tempo, porque ele precisa caminhar 240 quilômetros até Tarso, podia perder sua credibilidade junto aos apóstolos, podia perder até seu ministério, mas jamais poderia perder sua identidade. Barnabé sabia quem ele era um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, esta era a sua identidade. Então, por mais que ele estivesse arriscando em buscar Saulo, ele sabia quem ele era, por isso podia fazer o que ele estava fazendo, sabendo que o fazia por ser quem era, por ter uma identidade clara. Agora, Barnabé investiu em Saulo, dando a ele uma igreja, dando a ele uma equipe pastoral, esse contexto para ele fazer parte. Deu a ele a oportunidade de ser liderado. Queridos, aqui tem algo muito importante, porque muitos querem liderar, mas não ter um modelo de ser liderado para reproduzir uma liderança. Como é importante não andarmos sozinhos e nos submetermos em amor, ter pessoas que nos lideram. E Barnabé ofereceu isso a Paulo, a oportunidade de ser liderado e de crescer por meio desse relacionamento com Barnabé. O que eu proporciono para quem caminha comigo? Como eu invisto na vida dessas pessoas que Deus tem me dado? Que Deus ajude a mim e a você a sermos intencionais e a prestarmos conta diante do tribunal de Cristo daqueles que Ele tem nos dado para caminharmos juntos nesse discipulado mútuo em microgrupo ou discipulado em nossa igreja, seja o espaço onde for. Mas precisamos intencionalmente ser homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo para fluir de nossa vida para a vida de outras pessoas, levando-as a crescer intencionalmente. Um investimento valioso. Estamos em nosso estudo da Bíblia do Discipulado, do módulo Barnabé e Paulo, e estamos no estudo 6.6.3, fazendo um valioso investimento. Quero convidar que você escute meu colega, meu irmão, pastor Sérgio Iasso da Igreja Holiness, compartilhando após o nosso encontro do microgrupo, que foram toques divinos para ele a partir desse estudo também. Terminou agora há pouco mais um encontro do nosso microgrupo de discipulado e hoje foi um verdadeiro encontro divino, foi um tempo muito especial de receber toques do Espírito, não apenas pelo estudo da palavra, mas principalmente através do compartilhar dos irmãos, do momento ali de conversa que tem sido tão especial. E eu gostaria de brevemente compartilhar 3 toques do Espírito nessa manhã. Primeiro, nós tivemos um tempo de relembrarmos das pessoas que investiram em nossas vidas. Assim como Barnabé investiu na vida de Saulo, foi tão especial eu relembrar pessoas que Deus colocou na minha vida e que investiram em mim, e muito do que eu sou se deve a esse investimento dessas pessoas. Foi um tempo de gratidão a Deus, de alegria, de relembrar com alegria a dessas pessoas tão especiais. A segunda coisa que me tocou profundamente foi a característica que Barnabé tinha de um olhar da graça de Deus. O texto diz que quando Barnabé chegou ali em Antioquia, ele viu a graça de Deus, se alegrou com aquilo. E é interessante porque na minha vida, quando Deus
quer falar alguma coisa e me dar um toque, ele usa diferentes pessoas e diferentes situações. E isso foi uma confirmação daquilo que nesse domingo eu já tinha recebido. Eu tenho o costume de pedir para a liderança da minha igreja me dar um feedback sobre o meu desempenho como pastor, como que eu tenho agido, e tem sido muito especial. E esse domingo eles deram esse retorno. E um dos irmãos, muito amigo, que me conhece há muitos anos, falou: pastor, eu tenho sentido um pouco de falta de empatia do pastor. E ele se referiu especialmente ao fato de que nesse ano a gente precisou disciplinar 2 pessoas. E ele disse assim: olha, tudo que o pastor falou foi correto, estava certo, foi bíblico o que o pastor colocou, mas eu senti falta desse olhar de misericórdia para com o irmão. E de fato eu reconheço, eu percebi que, como não é a minha característica pessoal, confrontar pessoas é algo que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo isso muito mais por dever da função de pastor do que como um irmão pecador também limitado, estendendo a mão para aquele que caiu, para levá-lo ao arrependimento, levá-lo a uma restauração. E eu cresci nessa área, foi uma confirmação da necessidade de crescer nisso. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar é que diz ali o texto que Barnabé era cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E essa é uma área que eu tenho sido desafiado a crescer nos últimos anos. Eu venho de um contexto de uma igreja não pentecostal, e eu tenho sido desafiado e tenho pouco a pouco crescido em discernir a voz de Deus, a direção do Espírito Santo na minha vida, naquilo que Deus quer para mim e para a igreja. Então eu termino esse momento do encontro assim, muito desafiado, muito tocado por Deus, querendo crescer como um discipulador, sendo mais semelhante a Barnabé e dessa forma investindo mais na vida daqueles que Deus tem colocado para eu discipular. Foi um tempo especial.